gente boa, bom dia. Estamos em mais uma reunião aqui da Estação do Caminho da Graça, na Penha, aqui no Rio de Janeiro. Bem, eu queria fazer uma reflexão acompanhada aqui de um texto na primeira epístola de João. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, e juntos a gente poder fazer aqui uma leitura e refletindo em paralelo aqui o que o texto diz pra gente. Deixa eu pedir, por favor, só de botar um pinozinho. 1 João, no capítulo 2, a partir do verso 15, né? João, ele escreve, essa epístola foi uma carta escrita, provavelmente por João, para os discípulos do Evangelho que viviam na Ásia Menor. Muito provavelmente o primeiro endereço para onde ela foi encaminhada foi para a cidade de Éfeso, onde hoje fica a Turquia, e uma cidade até onde ele mesmo morou por muito tempo. Mas face à existência de alguns riscos e de algumas ameaças, a comunicação ela acontecia, se não presencialmente, pela via de cartas. E percebam, eu queria que tivéssemos a percepção de como que estamos falando aqui de algo que aconteceu praticamente antes de virar o primeiro século depois de Cristo, e como que o Evangelho ele chega até a gente, inclusive aqui no Brasil, a milhas de distância aonde isso aconteceu. Eu queria que vocês registrassem isso, porque isso tem total importância e relevância naquilo que nós vamos pensar. Porque nós vivemos num mundo onde a religião se apropriou do Evangelho e ela apresenta um discurso de que sem ela, sem a pregação dela, sem a atuação dela, essa mensagem fica em silêncio. E aí, aqui lendo essa parte da epístola que nós vamos ler, nós vamos ver o olhar de João com concepções que também no decorrer dos anos foram deturpadas e desvirtuadas do seu real significado, que é o conceito de mundo, tanto quanto o conceito de anticristo, que eu queria também aqui pensar. E em paralelo a isso também a gente observar como que João ele traz uma reflexão proposta para a solução diante de tantas ameaças que ele vai elencar aqui nesse trecho do texto que a gente vai ver, e como que ele propõe uma solução que no geral é tão diferente do modo como a gente vê a religião trabalhando. Porque a religião ela se coloca como mediadora da relação entre o homem e Deus. Ela se coloca como a porteira da entrada do reino de Deus. E sem que você tenha contato com ela, sem que você passe por ela, sem que você seja catequizado por ela, você não terá tido acesso
à informação verdadeira. Só que João ele vai trabalhar esse enredo, esse contexto, sob uma outra perspectiva. Então, no verso 15, ele começa dizendo o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A gente precisa, em primeiro lugar, conceituar o que é mundo, porque esse é um dos versículos mais usados pela religião para dizer que mundo é festa junina, para dizer que mundo é o rock que você ouve, para dizer que mundo é uma legião urbana. São aquelas pessoas que, não tendo um compromisso direto e explícito com o vocabulário, as doutrinas, as rotinas e as determinações da religião, independente de como seja coração, se não há a explicitude desse tipo de vínculo e de interação, para todos os efeitos, para a religião, esse sujeito é do mundo. Mas para o apóstolo João, que conviveu com Jesus, o Verbo encarnado, a luz dos homens, mundo tem relação com um sistema de crenças, de concepções, e que nos levam a criar vínculo, atração e desejo e apego por aquilo que perece, por aquilo que passa. Mundo é aquilo que excita em nós desejos, atrações e apegos, e pela via dessa excitação nós desenvolvemos apegos e obstinações que fazem laborar em nós aquilo que seja a nossa pior versão. E em cima de propostas que são absolutamente relativas e passageiras. Isso é mundo. Mundo é um sistema hermético e que trabalha com a sua própria cadeia de pesos e valores, e que, pelo modo como ele se concentra nos seus próprios custos e benefícios, eles minam na gente aquela prerrogativa que possui em nós o poder de nos equilibrar, que é a transcendência. O mundo tira da gente a transcendência. E aí nós vamos ver aqui, antes de eu começar a dar os exemplos para a gente visualizar, vamos ver aqui no versículo seguinte, que é o 16, as portas de entrada por onde o mundo interage com a gente. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Existe uma concupiscência da carne que tem relação a tudo aquilo que satisfaça esse corpo. Esse corpo vai desde os prazeres e até dos sacrifícios. A gente vai, repito, desde os prazeres até os sacrifícios. Felipe, mas sacrifício não é prazeroso? Não seria o prazer a insígnia mais ilustrativa do que seria a concupiscência da carne? Não necessariamente. Jacques Lacan, na psicanálise, ele identificou, obviamente, que herdando
o olhar e a leitura de Freud acerca da pulsão de morte, ele fala sobre o conceito de gozo, que é uma terminologia que ele retira da sexualidade e ele traz para definir um fenômeno na nossa psique, que é uma estranha atração que a gente sente por aquilo que nos faz sofrer e padecer. É uma estranha e bizarra atração. Só que isso não tem como ser definido como algo da ordem do prazer. Isso não é necessariamente um prazer, mas realiza algo da ordem de uma satisfação, ao ponto de gerar vício e dependência em determinadas pessoas, de estarem sempre em torno ou ligadas àquilo que as fazem sofrer, para muito além do que racionalmente elas consigam justificar ou explicar. Pelo contrário, racionalmente ela vai estar sempre se queixando com você, ela vai estar sempre reclamando, e você, na sua honestidade sincera, sempre tentando ver as melhores soluções. Mas o dia que você der realmente uma solução efetiva para ela resolver aquilo, ela vai se afastar de você, porque ela está inconscientemente apegada àquilo que a faz sofrer. Isso é que Lacan chamava de gozo, e que na leitura de Freud era falado pela pulsão de morte, que rivaliza dentro da gente com a pulsão de vida, com a pulsão de vida. Logo, a concupiscência da carne, ela vai desde o prazer, que eu acho que fica fácil de a gente visualizar, uma vez que o prazer é aquilo que, né, satisfaz a gente de forma muito agradável, né? Então nós temos diversas coisas que podem capturar a gente pelo viés do prazer, mas tem também aquela que captura a gente pelo viés do sofrimento, gerando na gente fixações para muito além do que muita gente consegue identificar e reconhecer, porque conscientemente ela realmente acredita que ela quer deixar aquilo, mas inconscientemente ela está mais moldada e apegada por aquilo do que ela seja capaz de reconhecer. Concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos é tudo aquilo que, entrando na sua percepção, passa a ser trabalhado e manufaturado na sua imaginação. Nós estamos falando do locus subjetivo, onde se processa as nossas ambições, as nossas ansiedades. As nossas ansiedades acontecem aonde? É na nossa imaginação. Tanto quanto a nossa ambição é na nossa imaginação, né? Nós temos, e a depender do modo como isso se processa na gente, a gente altera o curso de vida. Isso molda a nossa personalidade. Isso tem influência direta nas nossas escolhas do dia a dia, a depender do modo como nós estejamos gerenciando a nossa percepção. A concupiscência dos olhos é a maior inimiga de um ensinamento precioso de Jesus. Face à importância disso que nós estamos falando, quando Jesus, lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, ele vai dizer: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, até a luz que há em ti será trevas. Ou seja, até aquilo que deveria operar como vantagem, funciona como defeito em você. E é a partir dessa leitura de Jesus que eu digo que nós não possuímos
nem qualidades e nem defeitos, nós possuímos características. A qualidade ou o defeito vai depender do uso que você fizer isso. O uso, porque são características neutras, que elas podem trabalhar na direção da maldade, podem trabalhar na direção da bondade, na direção do egoísmo e na direção da generosidade, na direção da impaciência e na direção da longanimidade, na direção da infidelidade ou na direção da fidelidade. E tudo vai partir do olhar. E o câncer do olhar é a concupiscência dos olhos. É o que corrompe, é o fator corruptivo dos olhos que, iniciando na sua percepção, a coisa já entra nas suas ponderações e reflexões sobre você e a vida de modo adulterado. E a soberba da vida. Soberba da vida, nós estamos falando de você se pensar além do que você é, tirando onda com aquilo que é transitório, com aquilo que é passageiro. É óbvio que isso não acontece gratuitamente. Nós vivemos num mundo de pessoas interconectadas pela ignorância. Então, na nossa interconexão pela ignorância, por exemplo, no mundo presente em que nós estamos vivendo, número de seguidores e de curtidas nas redes sociais levanta a acepção dessa pessoa no meio social. No meio social. Agora, diante da eternidade, o que isso representa? Diante do significado maior da existência, o que é isso aí? Então a soberba da vida, ela vai estar sempre relacionada com a nossa propensão de inflar a nossa concepção sobre nós mesmos em cima daquilo que em si não é nada. Vocês já viram os camaradas andando com um carro como se ele fosse uma extensão do membro dele que falta? Isso aí é uma soberba que você vê ele andando lá na rua. Aí você bate o olho e tem gente que admira. Se você for ver, vai ter aqueles que vão, acordar, olhar. Por isso que ele tem essa confiança. Essa confiança, ele dialoga com uma plateia que corrobora isso. E aí, vocês viram o sujeito agora, recentemente, que ganhou aí a Mega Sena, 200, não sei quantos milhões. Acho que ele não fez nem um mês e foi. Foi o que? Foi um infarto fulminante, foi alguma coisa, né? Foi um mal súbito que teve. Assim, 200 milhões e tudo, o camarada ainda estava planejando. O que eu vou fazer isso? Na verdade, isso é a vida. Sempre foi a vida, e aí eu fico observando. É por isso que eu acho também que a religião ela não trata esses assuntos da maneira como deveria. Ela vai lá e proíbe. Não pode jogar. Felipe, você joga? Não, mas eu não jogo. E muito menos fabrico doutrina acerca disso. É porque eu não vejo sentido nisso. Eu não vejo. Primeiro porque eu não sou melhor do que nenhum desses que ganham. E tiveram a vida esfacelada e destruída por isso. Eu não sou melhor do que eles. Então, reconhecendo a minha pequenez nesse processo, e visualizando como essas coisas funcionam, para isso acontecer, eu teria que ser selecionado pelo Espírito ali, para a gente tentar fazer disso a melhor vocação possível para melhorar esse mundo, mas buscar isso. Agora, tem pessoas que buscam, que se conectam, e pela via da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, articulam imaginações
que criam para ela condições que afastam ela do contentamento, da alegria, da gratidão, sempre criando no olhar e na mente dela uma condição de que ela só vai ser, ela só conseguiria, só seria possível se eu ganhasse aquilo. Perceba como que isso ele está presente dentro da gente. E essa condição vai descendo. Quando ele vai conseguir, de repente, o carro, e agora ele vai ser feliz se alcançar mais um carro. E aí consegue um carro, e vai ficar um ciclo vicioso, porque essa pessoa nunca está bem com ela mesma. Ou, Carlinhos, tem esse caminho, ou o que eu já vi muito acontecer também. A pessoa coloca uma condição. E isso eu lembro, tem frase de pessoas dizendo, porque aquela condição, às vezes não é nem ganhar na Mega Sena, é uma coisa até muito mais acessível, se tiver que ser. Só que, como aquilo está tão distante do mundo dela, como uma possibilidade concreta e imediata, ela se utiliza dessa dinâmica de mentalidade, direcionando isso às vezes para um carro, às vezes até para uma faculdade. Há algum tempo atrás, eu tive uma pessoa muito querida, que ela virou para mim e falou: não, Felipe, eu não posso fazer medicina não, Felipe. Se eu fizer medicina, meu irmão, eu acho que eu não vou caber dentro de mim, sabe? Eu acho que eu vou aloprar muito e tudo. Eu falei, não, por quê? O que tem nessa formação? O que tem nesse diploma? No diploma em si não tem nada. O que tem é a concupiscência do olhar. É a alteração do olhar no modo como ela está desajustada, numa maneira do sujeito se ler e interpretar, que ele projeta numa dada situação uma condição que para ele, supostamente, iria colocá-lo num outro patamar. Vocês já viram esses camaradas que, por uma orquestração política, são colocados aí à frente de grandes instituições como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, ou Petrobras, e aí daqui a pouco demora um tempinho aí, como aconteceu agora pela segunda vez na Caixa Econômica Federal, tá o cara sendo denunciado por assédio sexual, assédio moral. O que vocês veem nisso, se não a atuação da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida? Porque o sujeito tinha uma concepção tão imaginária dentro dele mesmo, que se ele acessasse aquele patamar, as pessoas o olhariam diferente, as pessoas o divinizariam, ele teria poder e liberdade, ele seria inacessível, ele estaria para o leito, mas só na cabeça dele. Aí ele acessa aquilo dali, a vida continua normal, ele vai lá e comete um assédio contra a mulher fica ofendida, ele nem percebe, porque ele está tão convencido de um suposto poder que ele tem, que para ele aquela mulher se sentiu privilegiada pelo que ele fez. E o que ela manifestou como resistência foi apenas um charminho, porque ele está cego pelo que o entorpeceu. É uma doença do olhar. Mas ele está exposto a isso também, né? Não, sem dúvida, isso vem. Mas é um sujeito muito corrompido assim. Você está com a polícia, eu já proibido de roubar. Você está com a polícia, proibido de roubar. É muito hoje. Você está predisposto a isso. Ok. Entendeu? Só que essas predisposições, elas também são construídas. Também, claro. Elas têm um histórico ali construído que estabelece, mais uma vez plantado, essas alterações no nosso funcionamento. Agora vamos lá. Nós estamos falando isso daqui fora do terreno religioso. Agora, como que a gente enxerga isso daqui dentro do terreno religioso? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, levando em consideração que nós estamos aqui problematizando e refletindo o significado do que seja mundo,
que a religião jura de pé junto que isso é uma coisa que está do lado de fora do portão dela. Não tem diferença de né? lá dentro, né? Porque salvo. E essa mulher ofendida aí também, né? Ela está Salvo. Será? às vezes sim. A grande verdade é que nesse caso, Cláudio, tem um histórico, tanto que quando uma surge, vem uma arranca. Esses assédios eles vão acontecendo, e isso eu posso te falar por já ter lidado de perto com alguns casos, e a depender do peso e da influência do sujeito dentro da instituição, ela não tem voz, a coisa não vem para fora, ela passa vergonha, ela é tida. Essa coisa para poder chegar, por exemplo, numa mídia e tudo mais, isso passa por toda uma fenomenologia que eu posso te assegurar, Cláudio, são exceções. Isso acontece a torto e direito, 90% dos casos não vem à tona. E essas pessoas são silenciadas, elas são afastadas, elas são retiradas, porque há uma necessidade do sujeito continuar no posto onde ele está, porque ele traz lucro para a instituição. Salvo a instituição for ver que a imagem dela vai ficar muito pichada, a depender da visibilidade que a coisa toda tem, que aí a instituição fica sem alternativa, ela vai ter que chegar lá e tomar uma providência. Mas fora isso, aí é por isso que não poucas vezes, quando uma consegue emplacar e a coisa traz uma visibilidade, vem um caminhão de outras atrás, porque a coisa ela já estava tão inconsequente, ela já estava tão sem retorno, e o sujeito realmente ali se sentindo uma divindade no local. E o difícil até, Cláudio, é você atender marido de uma esposa que passou por isso. E aí você pensa essa situação, se isso não mexeria com você. Só que a sua esposa vai fazer o quê? Ela vai pedir demissão? É um ganho substancial, é uma posição que ela lutou muito para chegar até ali, foi muito esforço, foi muito suor, e ela chegou até lá, e aí aparece um ente desse, que ou ela pede para sair, e internamente é isso que se fala lá dentro. Se você está aí porque você está gostando, você está ficando aí porque você está, se você não estivesse gostando, você pedia para sair. Aí elas falam, sou eu que tenho que sair? Eu estou aqui legitimamente no meu... O campo, ele é muito sórdido, o campo. Ele é muito sórdido, principalmente nesses ambientes. Então esse é um campo sensibilíssimo. Tem. Agora, geralmente essas que entram nessa vibe, não é difícil de elas serem descobertas. Não é difícil de a coisa servir. Você viu aqui, tentou emplacar lá com o Neymar, do nada lá, e foi se fazer que estava apanhando com ele, a coisa foi pega na hora, e o Neymar, olha a fama, a mulher tinha tudo para conseguir emplacar aquela coisa, mas a coisa foi tão forçada, tão arbitrária, que ela conseguiu tornar uma criatura como o Neymar vítima. Né? De tão forçado que foi a situação. Agora, tem coisas assim capciosas demais, assim, que a depender do lugar que o sujeito esteja e o modo como ele coordene, a coisa ela fica diabólica. Eu fazia ciências sociais, mas não fazia direito à noite. Aí eu precisei trocar parar no serviço, aí eu fiz uma prova interna, não fiquei por um décimo. Aí eu fui conversar com o coordenador de direito, que era à noite. Eu consegui um décimo, se vocês forem. Eu falei, muito obrigada, pode ficar com sua vaga, por favor. Eu volto às ciências sociais. É assim. É feio demais. É feio porque, demais. Assim, a coisa é muito aberta, tipo assim, não tem poder. Ok. É isso ou isso? É Aí isso. Obrigada.
tu arrumou. E é isso. Você lembra da Priscila, que quando levou pra gente, que tinha um irmão dela, eles eram da Marinha? Lembro. Ela estava a ponto de pedir demissão da Muito Marinha. feio, é assim, uma coisa muito feia. Porque lá a coisa é rápida. É. Respeito. A minha irmã, ela saiu da Marinha. Ela foi sargento há 10 anos. Ontem eu encontrei, eu fui tratar com o vídeo dele, o cara que estava vendendo o vídeo dele, estava no Chile, ele abaixo da Marinha porque começou a ser Direto. pra cima, o cara tinha um contexto na Marinha porque trazia muito benefício, trouxe muito benefício para a Marinha. É uma briga de Chegou o momento que ele... É desleal, é sórdido. Lógico que nesse mundo você vão ter pessoas com mentalidades diversas, mas o modo como essa concupiscência funciona, e se a gente for para dentro da religião, vocês acham que o poder que entorpece quem está à frente de uma instituição não entorpeceria quem forma um verdadeiro império religioso? A nossa psique, por exemplo, João aqui, ele discriminou concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, apenas cumprindo uma didática, retórica, para a gente melhor visualizar e entender. Mas a verdade é que todos esses elementos se intercomunicam, conversam e interagem de forma mútua dentro da gente, e uma puxa a outra. A soberba da vida ativa a concupiscência da carne, que ativa a concupiscência dos olhos. Na verdade, uma soberba da vida não tem como funcionar sem uma concupiscência dos olhos. Não tem, tanto quanto uma concupiscência da carne também não tem. Então, esses elementos, eles estão trincados entre si. E, por exemplo, eu falo por mim no consultório de psicologia. Ninguém nasce pronto, gente, para poder atender. E os meus primeiros anos de atendimento foram anos de treinamento meu com as minhas projeções e com as minhas carências.